Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Grupo Módulos. Hoje vamos conversar sobre o Módulo de Inclusão de Tributos, o MIT. No vídeo de hoje veremos a Instrução Normativa da Receita Federal, as novidades da DCTF-Web, o acesso ao MIT, que agora é via ECAC, a geração do MIT no sistema da escrita fiscal do Grupo Módulos, a importação do MIT no ambiente do ECAC e perguntas frequentes. A Instrução Normativa da Receita Federal, número 2248 de 2025, alterou o prazo de entrega da DCTF-Web. Até a competência dezembro de 2024, o prazo de entrega era até o dia 15 do mês seguinte, e a partir da competência janeiro de 2025, o prazo será o último dia útil do mês seguinte. Apenas a competência de janeiro, que excepcionalmente teve a data postergada para o dia 31 de 3 de 2025. Novidades na DCTF-Web. Tivemos a criação do MIT, o Módulo de Inclusão de Tributos, a substituição direta, ou seja, o MIT substitui integralmente a DCTF-PGD. Tivemos o controle maior dos tributos como o PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social, o IPI, o RET, o CID e o IOF. O início da vigência do MIT inicia a partir de janeiro de 2025. Ele não envolve nenhum processo de web service. O preenchimento dele pode ser de forma manual, onde você preenche lá dentro do ambiente do ECAC, ou uma importação simplificada, por meio de um arquivo gerado no sistema da escrita fiscal em formato JSON. O acesso ao MIT agora é via ECAC. Dentro do ECAC, quando você se logar pelo certificado digital ou GovBR, você vai acessar o menu Declarações e Demonstrativos e vai clicar na opção Assinar e transmitir a DCTF-Web. Quando você clicar nessa opção, do lado direito você vai entrar e localizar a opção do Módulo de Inclusão de Tributos, o MIT. Quando clicar na opção, observe se o seu navegador efetuou o bloqueio da pop-up. Caso ele tenha feito isso, clique na informação do bloqueio e vá na opção Sempre permitir pop-up, que daí você vai permitir e ele vai sempre abrir automaticamente. Quando você acessar o ambiente do MIT, verá dois botões: Nova apuração e importação da apuração. Nova apuração é quando você fizer o processo manual dentro do portal. Eu recomendo você selecionar a opção Importar apuração. Nela você irá importar um arquivo gerado pelo sistema da escrita fiscal. Vamos verificar como que gera o arquivo? No sistema da escrita fiscal do Grupo Módulos, acesse o menu Exportações Federais DCTF-Web MIT. Clique na letra E, na cor azul, de Empresa. Lá você vai colocar o código da empresa, o ano base, o mês e dar o Enter. Na aba Dados Iniciais e Eventos Especiais, você vai configurar a qualificação da PJ, por exemplo, PJ em geral, tributação do lucro, presumido, real. Vai colocar também a operação de variações monetárias, por exemplo, regime de competência e regime de PIS e COFINS, cumulativo ou não cumulativo. Clique no botão Gravar. Em seguida, acesse novamente e clique na aba Débitos. O sistema irá carregar as informações dos tributos daquele mês. Você irá conferir as informações e clicar no botão Gravar. Na tela de geração, temos a opção Sem movimento para aquelas empresas inativas ou que não têm nenhum movimento naquele mês. Quando tiver essa opção, você vai marcar Sem movimento e clicar no botão do raio para gerar. Caso você não tenha essa informação de Sem movimento, vai deixar ela desmarcada. Escolhe a pastinha, o diretório onde você vai salvar o arquivo e clique no tambor verde do raio, para você fazer a geração do arquivo. Após gerar o arquivo, acesse novamente o ambiente do ECAC, clique na opção da DCTF-Web, selecione o módulo do MIT e clique no botão Importar apuração. Ele vai aparecer essa tela para você selecionar o arquivo do JSON. Você vai clicar, indicar onde está o arquivo e clicar no botão Confirmar. Após importado, você verá todas as informações do MIT. Aqui nós temos a aba de dados iniciais, débitos, suspensões, pendências e encerramento. Na aba de encerramento é onde você consegue visualizar todos os impostos resumidos e terá um botão chamado Encerrar apuração. Ao clicar nessa informação, automaticamente eu estou transmitindo o MIT lá pelo ambiente da DCTF-Web. Vamos verificar agora as perguntas frequentes do MIT. Número 1. Em que módulo a geração do MIT está disponível nos sistemas do Grupo Módulos? O MIT está disponível lá no nosso módulo da escrita fiscal.
2. O MIT substituirá a DCTF mensal? Sim. A partir da competência janeiro de 2025, o MIT já substituiu a DCTF mensal. Já para as competências de novembro e dezembro, você ainda precisará entregar pela DCTF PGD. Veja o quadro abaixo. A competência de novembro de 2024, o prazo é até o dia 22 de janeiro de 2025. A competência dezembro de 2024, o prazo é 21 de fevereiro de 2025. Já na competência janeiro de 2025, você não entrega mais pela DCTF PGD e entrega pela DCTF Web. 3. Quais as empresas devem enviar o MIT? O MIT ele substituiu integralmente a DCTF PGD. Então, todas aquelas empresas que entregavam a DCTF PGD, elas são obrigadas também a entregar o MIT. Normalmente, as empresas que possuem débitos de PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social, IPI, CID, RET ou IOF, elas devem entregar o MIT. 4. Empresas do Simples Nacional. O MIT é obrigatório? A maioria das empresas do Simples Nacional não precisa enviar o MIT. Por quê? Porque os impostos federais que envolvem o MIT já estão lá dentro do PGDAS. Mas temos algumas exceções, como as empresas do Simples Nacional que recolhem o IOF ou também as empresas que recolhem o PIS e COFINS monofásicos, que aí eles recolhem separados do DAS. Com isso, essas empresas são obrigadas a enviar o MIT. 5. Com a chegada do MIT, o envio do E-Social e da FD-Reinf deixa de ser obrigatório? Não. O envio do E-Social e da FD-Reinf continua normalmente. O MIT ele apenas substitui as informações que eram prestadas na DCTF mensal. Agora, dentro da DCTF Web, nós temos 3 opções. Temos as informações que são provenientes do E-Social, da FD-Reinf e agora do MIT. 6. O MIT alterou o prazo do E-Social, FD-Reinf e DCTF Web? Da DCTF Web, sim. Antes o prazo era até o dia 15 do mês seguinte e agora vai ser até o último dia do mês seguinte. Já o E-Social e FD-Reinf, os prazos se mantêm. Eles vão ser enviados até o dia 15 do mês seguinte. No caso da DCTF Web, a competência de janeiro, excepcionalmente o primeiro prazo de entrega dela vai ser 31 de março de 2025. Foi um prazo estendido que o governo trouxe para que as empresas pudessem se adequar a essa nova obrigatoriedade do MIT. 7. O MIT alterou a data de vencimento dos tributos? Não, a data de vencimento dos tributos permanecem as mesmas. Nós temos tributos que vencem no dia 20, outro dia 25, dia 30, outros são de forma descendial. Tudo isso se mantém. O MIT ele apenas é um ambiente onde alterou a parte da confissão de débitos, mas a data dos tributos ela se manteve. 8. É possível emitir DARF pelo Sicalc Web através do sistema escrita fiscal do Grupo Módulos? Sim. Lá dentro da tela da guia do PIS, do COFINS, do IRPJ, do IPI, da Contribuição Social, nós temos um íconezinho de globinho. É só você clicar lá que ele se conecta ao ambiente do ECAC e você consegue emitir o seu DARF normalmente. O que nós recomendamos é que, com a chegada do MIT, fica mais fácil você gerar os DARFs dentro da DCTF Web, porque você consegue selecionar os tributos separados ou unificados e clicar no botão Emitir DARF. Então ficou tudo mais fácil. 9. O DARF pode ser emitido de forma individual ou apenas unificada? As duas opções. Lá dentro da DCTF Web você consegue gerar o DARF separado ou unificado. Como funciona a DCTF Web para as empresas sem movimento, aquelas empresas inativas? Então, antes, nas regras da DCTF mensal, a PGD, a empresa que não possuía movimento ou que ela estava na condição de uma empresa inativa, ela deveria enviar uma última DCTF sem movimento, informando que ela não tinha mais movimento, e aí no mês de janeiro dos anos seguintes, ela tinha que ir continuando, confirmando que ela estava naquela condição sem movimento. Já agora, a partir da competência de janeiro de 2025, as regras que passam a valer são da DCTF Web. Então, quais são essas regras? A empresa é obrigada a entregar a DCTF Web quando ela estiver naquele primeiro mês de abertura, que ela não tiver movimento, ela envia a DCTF Web. Se ela enviou um E-Social sem movimento, um FD-Reinf sem movimento, ela vai ter que enviar uma DCTF Web sem movimento.
E também a partir do primeiro mês em que ela não teve movimento, ela vai informar aquele mês, por exemplo, olha, agora em janeiro de 2025 a minha empresa é inativa, ela não tem movimento. Faço o envio da DCTF Web caso eu nunca tenha enviado. E aí eu não preciso mais renovar em janeiro de cada ano. Eu só vou voltar a informar uma DCTF Web quando a empresa tiver movimento. 11. Como será a emissão do DARF para cotas de RPJ e contribuição social? Então, a partir de janeiro, lá dentro da DCTF Web, quando você fizer a opção do envio, do MIT, você vai ter lá dentro as informações do DARF normal e do DARF em cotas. Do lado direito superior, você verá o botão Cotas. E aí você vai colocar a quantidade de cotas. Cota única ou, por exemplo, 3 cotas. Vai selecionar lá o IRPJ, a contribuição social, e clicar na opção Cálculo de cotas. Falando ainda de cotas, você verá que você consegue emitir o DARF, a parte do DARF, sempre no último mês do trimestre. Então seriam nos meses de março, junho, setembro ou dezembro. 14. As guias devem ser emitidas no Cicalc Web ou na DCTF Web. Então, como eu comentei, o manual do MIT ele traz umas boas práticas para que seja emitido lá dentro do ambiente da DCTF Web, porque daí vai ficar mais fácil para você emitir a guia e também reconhecer a baixa do pagamento. Mas não tem problema nenhum você gerar guias avulsas dentro do Cicalc Web. Apenas tem que tomar cuidado porque o preenchimento é manual. 15. O MIT trouxe mudanças no SPED, EFD, ICMS IPI e também no SPED Contribuições? Não. As regras desses impostos presentes dentro do ICMS, IPI e também do SPED Contribuições, eles se mantiveram. Apenas o MIT entrou para a parte de substituir a DCTF mensal, aonde vai ser o local onde você vai confessar os seus débitos. 16. Os serviços tomados, eles não entraram no MIT? Não. Por que eles não entraram no MIT? Porque em setembro de 2023, eles já entraram dentro do módulo do E-Social, dentro do módulo da FD-REINF, lá nos eventos da série R4000. Então, os impostos envolvidos dos serviços tomados estão dentro da FD-REINF na série R4000. E é isso. Convido você a seguir as nossas redes sociais. Aqui tem um QR Code para você acompanhar mais informações sobre a nossa empresa e também você consegue se manter atualizado em todo o universo contábil. Grupo Módulos. Inovar também faz parte do nosso DNA. Caso você tenha encontrado esse vídeo e achou ele interessante, eu peço você para se inscrever no nosso canal, compartilhar e salvar o vídeo. Até mais!